Chegou a hora de escolher o seu PC e você não sabe exatamente qual peça você vai comprar. Você não sabe exatamente como montar ele. O que você compra primeiro? Placa de vídeo, processador, memória? Será que você compra e vai guardando? Será que vale a pena pegar em promoção? Aí você guarda, bota no guarda-roupa, depois compra outro. Você vai de DDR4, vai de DDR5? Qual placa de vídeo você pega? Será que é compatível a placa-mãe? Não é compatível? Você acha que é fácil, né? Só chegar lá, entrar na loja e ir comprando as coisas. Na verdade é fácil, mas tem algumas coisas que você precisa saber e eu vou contar tudo pra você nesse vídeo. Todos os detalhes pra você saber montar o seu setup. E a gente pegou aqui um orçamento de, na casa ali dos 5 mil reais. Só, nossa, Robson, na casa dos 5 mil reais não dá pra ser um negócio... Até dá pra ser exatamente 5 mil, mas como você vai ver, às vezes alguns dinheiros a mais podem salvar muitos dinheiros no futuro. Dá uma conferida aqui porque eu vou te explicar o que você deve comprar, como você deve comprar, o que vem primeiro e se dá pra manter esse orçamento de 5 mil. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloque o cupom LOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogos. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Primeiro, a gente não vai montar com nada da China nem nada usado, a gente vai montar com tudo aqui do Brasil e tudo peça nova com garantia local. Você consegue até comprar coisas diretamente com garantia, tudo aqui no Brasil também, mas a gente tá montando um PC com peças novas, então tem gente que até quer comprar coisa usada, mas no Brasil o preço é absolutamente insano. E claro, tem muita gente que vai acabar parcelando. Uma dica que eu dou, e na verdade não é nenhuma dica, acho que todo mundo sabe disso, que a melhor é sempre você comprar tudo à vista. Mas claro que nem sempre isso é possível, né? Então às vezes você vai ter que financiar o seu sonho e vai ter que parcelar ele em várias parcelinhas no cartão, mas tenha ciência que todo lugar que você for comprar no cartão ele vai ser um pouco mais caro porque tem a questão dos juros. À vista você consegue algumas boas promoções e sempre o valor no Pix vai ser melhor. Eu sei, não é uma questão de opção, mas se você tiver a opção, guarda o dinheiro e compra as peças. Por outro lado, se você vai comprar as peças, às vezes tem muita gente que fala, eu vou comprar parcelado as peças, mas não é parcelado que você tá pensando, é o parcelado do tipo, vou comprar uma peça, depois eu compro outra peça, depois compro outra peça. Isso até funciona, mas o problema é, você tá comprando um produto que você não vai fazer o uso dele, ele vai ficar encostado por vários meses até você conseguir montar tudo, e quando você terminar de montar o seu setup, você já não vai ter mais aquele valor do que você pagou. Claro, os preços podem aumentar, mas normalmente os preços das peças oscilam para baixo, conforme elas vão ficando mais antigas. E pensa assim, você comprou um carro ou comprou pelo menos peças do carro para você deixar ele encostado na garagem, na verdade você não tá tirando proveito nenhum, você colocou o dinheiro de uma coisa que você não vai usar. Então, às vezes faz sentido comprar parcelado, mas isso é uma decisão que você deve tomar. Não tô aqui pra te dar essa resposta. Eu tô aqui pra te responder, por exemplo, se você for comprar, o que você começa comprando? Como eu disse pra vocês, eu separei aqui um orçamento na casa dos 5 mil reais. A gente vai tentar montar o PC como um todo, mas tenham em mente que isso aqui é uma sugestão. É mais pra vocês saberem como montar um setup. Depois, se vocês quiserem acompanhar, eu vou montar esse PC todo. Eu vou deixar os links das peças que eu indiquei aqui na descrição pra vocês. E depois, a configuração que eu escolher vai ser a que eu vou montar aqui no canal. Então vai ser uma série completa onde a gente vai montar o PC passo a passo, depois a gente vai configurar ele certinho. Aproveita e se inscreve no canal, clica aí no sininho. Bom, galera, eu vou começar aqui, eu tô comprando as peças aqui na Terabyte, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como estão as configurações e os preços, mas isso aqui ele muda. Esse preço que vocês estão vendo aqui é só o preço atual, mas dependendo de quanto você estiver comprando, ele vai ter mudado. Primeira coisa que você precisa escolher é o processador. Você pode começar por onde você quiser, na verdade o restante do setup ele vai se adaptar, né? Se você escolher primeiro uma placa de vídeo, você só vai ter que pegar coisas compatíveis, mas enfim. Eu recomendo começar pelo processador, porque o processador ele dita todo o restante. Qual vai ser a memória que você vai usar, quanto de memória, qual o clock da memória, qual placa-mãe você vai usar e até mesmo placa de vídeo em alguns casos, quanto que você vai poder colocar de armazenamento, que tipo de armazenamento e por aí vai. Até o tamanho do seu gabinete ou do case, como dizem, você também precisa escolher primeiro o processador. Então vamos começar pelo processador. Via de regra, eu tenho indicado o processador de 6 cores, 12 threads. Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, talvez eu já não esteja mais indicando, mas 6 cores, 12 threads, para quem vai gastar nessa faixa, eu acho que é o mínimo. Tem processadores mais antigos e processadores até um pouco mais em conta dos que eu vou indicar, mas esses daqui são os que eu acho que são as melhores opções. Começando aqui pelos Ryzen, a gente tem o Ryzen 5500. O Ryzen 5500 ele costuma estar num bom preço. Aqui está na casa dos R$597, ele costuma estar até com preços menores. Qual que é a pegada desse processador? Ele, na verdade, ele é um processador capado. Por que capado, Robson? Porque, na verdade, ele é um 5600G sem o gráfico integrado. O que isso quer dizer? A AMD fez as APUs,
As APUs elas são voltadas para quem não vai utilizar a placa de vídeo. Até aí tudo bem. O 5500 ele é um 5600G, que é uma dessas excelentes APUs, mas sem o gráfico integrado, ou seja, eles pegaram a APU e tiraram a melhor coisa que tinha, que é o gráfico integrado. Acontece que, apesar de ser um 6 cores, 12 threads, ter um bom clock e tudo mais, ele tem menos cache. Por quê? Porque a APU ocupa espaço no processador e pega esse cache. Ele tem menos do que o 5600, é isso que você precisa saber. Então eu não costumo indicar, a não ser que ele esteja num preço muito bom, porque por um pouco menos você pega, um pouco mais, aliás, você pega o Ryzen 5600. O 5600 nesse caso ele está saindo aqui a 880, mas ele costuma estar mais baixo também. Quando essa diferença do preço cheio do 5500 para o preço em promoção do 5600 é pequena, acaba compensando, até porque ele tem mais lanes PCI Express, e dependendo da placa de vídeo que você vai pegar, isso pode influenciar. No momento é pequena a influência, mas são mais em modelos específicos, como sei lá, uma 6500 XT, uma RX 7600 ou mesmo uma 4060 ou uma 4060 Ti. Então ele pode ter um impacto nessas situações. O problema é realmente o preço. O 5600 GT eu realmente não considero uma boa compra. A diferença de preço costuma ser pequena, mas ele só tem como diferença o clock base e o clock boost dele, são 100 MHz a mais no clock base e 200 a mais no boost. Outro ponto que vocês não devem se impressionar na hora de escolher processador é com esse negócio de clock boost. O que importa mais é o clock base, por incrível que pareça. Porque o boost máximo ele só vai atingir em algumas tarefas específicas quando ele está usando poucos núcleos, o que não é o que acontece normalmente. Normalmente você está usando mais núcleos e não menos. Então em jogos, por exemplo, normalmente você vai ver o clock base. Então ele vai trabalhar ali na casa dos 3.5, 3.6 esse processador. Claro que qualquer coisa entre 3.6 e 4.6, tá? Inclusive o GT é uma APU. Tem esse detalhe também. Essas seriam as minhas indicações. Tem alguns processadores como o Ryzen 4500, por exemplo, né? O 4500 ele também tem 6 cores, 12 threads, e aí na minha opinião, acho que até um processador melhor do que o 5500 em relação ao custo-benefício. Por quê? Ele tá sempre mais barato e ele é a mesma coisa do 5500, ele é um 4600G sem o gráfico integrado. Então ele tem basicamente as mesmas configurações do 4600G sem o gráfico integrado, mas claro, é um processador um pouco inferior ao 5500, porém ele é mais barato. Se você escolher um Ryzen 5500 ou 4500, você pode comprar uma B450. Ou você pode pegar uma A520 e tudo mais. Eu indico a B450 no mínimo, porque primeiro que você acha uns combos legais, né? Tem combos aqui já com placa-mãe, processador, memória, que você consegue pagar um preço bem legal. E porque você não precisa ficar miguelando no slot de memória. É claro que tem B450 com menos slot de memória, mas a A520 é uma placa-mãe muito pelada em recurso, tá? As B450 tem um custo-benefício interessante, você acha algumas de entrada na casa dos R$400, o que é bem barato, tá? Então tem alguns modelos da Biostar que, meu Deus, mas é muito básico, mas para quem precisa do básico é mais do que o suficiente, tá? E vai conseguir empurrar esses processadores. Nossa, mas não tem dissipador nos VRMs e tal. Você não vai estar utilizando para tarefas muito pesadas, tenha isso em mente, tá? Jogos, apesar de ser pesado o jogo, ele não é uma tarefa tão intensa para o CPU a ponto de precisar de uma placa-mãe tão parruda. Mas se você quiser investir um pouquinho mais, tem, por exemplo, essa daqui já com os dissipadores no VRM e tal, né? Que é meio que uma versão melhorzinha dessa B450, e tem também a B450 TUF na casa dos R$700. Pro 5500 e pro 4500, não acho que vale a pena você investir numa B550, por quê? Porque você não vai tirar proveito das lanes que tem disponível no PCI Express 4.0. Essas placas de vídeo, então, elas acabam ficando limitadas quando você utiliza uma versão anterior do PCI Express, porque o PCI Express, como que funciona? A cada versão ele vai duplicando a largura de banda, então o PCI Express 4.0 é 2 vezes mais rápido, é o dobro da velocidade do que a gente tem no PCI Express 3.0. Esse processador, os 4500 e os 5500, eles são 3.0, o que significa que se você colocar uma placa de vídeo 4.0, ela vai estar querendo operar numa velocidade que seria o dobro do que a quantidade de lanes disponível ali no PCI Express 3.0 operaria. Eu sei, é um pouco complexo, mas é só para tentar dar uma noção para vocês do que é isso. Então eu acho que não vale a pena investir. Mesmo para os 5600, dependendo da situação, até vale a pena você investir numa B450. Mas se você for no 5600 ou num processador superior, você pode ir de B550. A B550 ela tem a vantagem nesses casos específicos dessas placas de vídeo que utilizam PCI Express 4.0 X8 ou inferior, né, que você vai ter a largura de banda total para você operar na placa de vídeo, não vai perder nada de performance. O 5600 tem um pouco mais de performance do que o 5500 e o 4600, inclusive dá uma olhada aqui no canal que tem comparativo desses processadores para você decidir se vale a pena ou não para você, e claro, depende também da placa de vídeo que você vai escolher no final, eu vou explicar isso para vocês. B550 a gente já encontra ali num preço muito próximo das B450, tá? Então só se você quiser realmente
realmente economizar muito, mas tem algumas placas-mãe aqui, por exemplo, essa B550 da Beostar, R$430, né? Ela é bem simples, mas você já vai ter a quantidade total de lanes e tem a Prime aqui por R$750. Então as B550 costumam aparecer em preços mais interessantes. Em relação à memória, tudo é DDR4. Essas placas-mãe são todas DDR4, seja B550 ou seja B450. Então, para memória DDR4, eu recomendo sempre 3.200 MHz ou megatransfers por segundo e no mínimo 16 GB. É o mínimo hoje em dia, galera. 8 GB dá. Se você for jogar só joguinho leve e tal, tudo bem. Mas até os jogos menos pesados que a gente acha já precisa usar. E não é só por conta do jogo. É porque eu imagino que você vai querer fazer mais coisas no PC. Você não vai querer ficar preso só jogando e não poder dar um Alt Tab e fazer nada. Você não vai querer emprestar a memória do seu armazenamento para poder usar para o sistema. A memória tá barata, a memória DDR4, essa é uma grande vantagem dela. E já dá para você comprar com RGB também, né? Para dar mais FPS. Então a gente tem várias opções de 3.200, 3.200 é o ponto ideal para essas memórias, você vê que a diferença de preço é muito pequena. Eu escolheria, por exemplo, essa memória que já tem um RGB maravilhoso, 3.200 MHz e R$154,90. O preço varia dependendo de quando você está assistindo, mas tem kits já, 2x8, 3.600 MHz, você pode ganhar um pouquinho de performance, mas não é aí que eu ficaria investindo, principalmente se você está com um orçamento apertado. Tem versões sem RGB, tá? Então tem versões sem RGB dessa memória que acabam saindo mais em conta, por exemplo, essa daqui, ó, R$140, tá saindo a Kingston Fury, né? A Fury Beast aqui também, R$124,90, essa aqui é a mais barata. Se você quiser economizar, é aqui, pega 2 módulos de 8 GB, nem R$250 você vai gastar aí. Aliás, você vai gastar R$250, né? É conta, matemática é minha vida, meu amor. Sobre armazenamento, você pode utilizar SSD SATA, mas a essa altura do campeonato eu já não recomendo mais. Não tá mais num custo-benefício tão interessante, a não ser que seja um armazenamento secundário, enfim. SSD tá bem barato e você pode pegar, por exemplo, o NV2 ou o NV3, né? Para essa configuração eu diria que o NV2 já está de bom tamanho, tá? Você tem desde 250 GB que eu não recomendo, 500 GB que eu também acho muito pouco, a não ser que você queira economizar muito, mas você vê a diferença de preço compensa o de 1 TB. O de 1 TB é assim, o mais equilibrado. E ele já é PCI Express 4.0. Mas você pode ver que a velocidade de leitura e gravação dele tá ali dentro do PCI Express 3.0. Então ele funciona em 3.0, 4.0 e acredite, já é mais do que suficiente para você que vai executar tarefas do dia a dia ou que vai jogar. Então essa seria a configuração que eu recomendaria nesse caso. Agora, se você prefere de Intel, também tem uma boa opção, que é o i5 12400F. Esse processador costuma estar com preço muito bom, inclusive os kits que tem disponíveis dele já completo já estão num preço bem interessante e às vezes ele está bem mais barato que isso aqui. Tem o 12400F e tem o i5 12400. Dependendo das promoções e disponibilidade, um dos dois está disponível. Qual que é a diferença entre eles? Bom, o 12400F ele não tem gráfico integrado. Aliás, vale uma ressalva aqui, nenhum dos processadores que eu mostrei para vocês neste vídeo da AMD também tem gráfico integrado, tá? Todos eles são sem gráfico integrado. Gráfico integrado da AMD padrão só veio surgir com os Ryzen 7000. No 5000 é tudo sem gráfico integrado, a não ser que ele tenha o G no final. Aí ele é uma APU, aí tudo bem. Então, o i5 12400F ele não tem gráfico integrado, mas ele tem a mesma configuração do i5 12400. Mas às vezes o 12400 está num preço parecido e tal, e a única diferença é que ele vai ter um gráfico integrado para caso dê um problema da vídeo. Tem gente que prefere, tem gente que morre de medo de ficar sem o computador e precisa muito, eu faria o sacrifício, eu economizaria um pouco e a probabilidade de dar um problema não é tão grande. Mas claro que tem as vantagens, que é você ter o gráfico integrado para caso dê um problema, você ligar no gráfico integrado e ver se, né, se não é a placa de vídeo, tentar fazer um diagnóstico. Claro que a gente tem também o 13400 e o 14400, mas eles têm uma performance melhor, claro, mas também custam mais caro. Por exemplo, o 14400 está na casa dos R$1.600. Ele tem uma boa performance, ele vai ali na casa dos 13.600K mais ou menos, mas aí se for para fazer isso, compensa pegar um 13.600K, ele não está exatamente no preço mais interessante. Então vai de 12400F mesmo, ou 12400, que vai ser sucesso. Como eu falei, tem alguns kits já montados com ele, né, com memória e placa-mãe, mas se você escolher ele, você vai ter que ir numa B660. Você pode ir numa H610, mas aí, como eu falei para vocês, acho que é uma economia que já não vale tanto a pena. B660. Como vocês podem ver, tá praticamente fora do mercado. E muita gente acaba desistindo do kit e fala, eu não acho placa-mãe e tal. Mas a questão é que saiu a B760, que é a sucessora. Um ponto interessante desse processador é que ele tem margem para você fazer upgrade para outras gerações. Então, dependendo da placa-mãe que você investir, você pode fazer upgrade para 13ª e 14ª geração de processadores. Claro, não pensa num 14900K se você comprar uma placa-mãe muito básica. Mas você pode pensar, por exemplo, num 14600K, que já estaria excelente de upgrade,
e você conseguiria investir um pouco mais na placa-mãe. Então é uma decisão que você tem que tomar. Não quer dizer que lá no futuro você não possa vender sua placa-mãe e comprar uma melhor também, né? Do lado da AMD, você consegue fazer upgrade até para o 5700X3D, que seria o melhor CPU gamer disponível para essa plataforma, mas depois você não consegue fazer upgrade para nenhuma outra geração. Então se a gente pegar a B760, a gente tem alguns modelos aqui. Como a gente está num budgetzinho assim, né, como a gente está economizando, ó, eu pegaria alguma coisa nesse sentido aqui, ó, tipo, essa da Asus está num preço bem legal, R$700, mas tem também aqui as Biostar, que estão baratinhas, ó, tipo, tem essa daqui que está em promoção, essa daqui já teve em preços mais baixos, inclusive, então tem algumas placas-mãe num preço muito próximo. Nesse caso, nesse preço aqui, eu iria nessa da Asus. Né? Ela tem Wi-Fi, tá bem completinha também. Mas essa da Biostar, ela costuma estar num preço mais baixo, tá? E eu pegaria ela daqui só para mostrar para vocês que tem muita gente que tem receio da Biostar. Eu já montei alguns setups com Biostar. Então eu iria nessa daqui, mas se você, eu não conheço a marca, você pode ir numa B760 da Asus também. Isso aqui, galera, não muda tanto ao que você vai extrair de performance. Tem muita gente que tem medo, nossa, mas economizar na placa-mãe eu perco performance? Placa-mãe não dá performance. Ela pode tirar performance se você tiver thermal throttling, ou seja, se você tiver superaquecimento dos componentes por conta do processador ser muito forte para aquela configuração, por assim dizer. Então você perde performance, mas você não deixa de ganhar. Tipo, nossa, se eu pegar essa aqui, eu não vou ganhar toda a performance do processador. Não é bem por aí, principalmente com o 12400F, que é um processadorzinho de entrada, tá? Então nessa faixa de preço aqui a gente tem ela, mas tem também as Biostar bem baratinhas. Inclusive essa daqui, se eu não me engano, ela já tem um Wi-Fi, é isso mesmo, já tem um Wi-Fi e tá saindo 580 já, ó, já vem com Wi-Fizinho. Ela tem slot PCI Express 4.0 e tem o NVMe aqui também. Então esse aqui seria o básico do básico. Como eu disse, se você pensa em fazer upgrade, depois você pode só trocar, né? E se tiver mais espaço do orçamento, você pode investir também em placas maiores. Você vê que, tipo, vai até onde você quiser, né? B760 vai até R$1.900, se é isso que o seu bolso deseja. Para essa configuração básica, eu não recomendo. Dá para você montar com processadores mais fortes. Para a placa-mãe, escolhi essa B760 MXC Pro 2.0. Então ela já tem aqui 4 slots de memória, já tem 2 slots de armazenamento NVMe 1.2 e já tem os dissipadores ali no VRM, além de bastante porta PCI Express caso você precise para alguma coisa, e ainda vem com um módulozinho wireless ali, então você já vai ter um Wi-Fi caso você precise. Em relação à memória, vai ser a mesma coisa, você também pode rodar aqui com 3200 MHz, tá? Com o mesmo kit de memória. Lembrando que a limitação vai por conta da plataforma ou do processador. Então tem gente que vai falar assim, nossa, eu vou pegar uma memória super rápida que eu vou ganhar muita performance. Não, não é assim que funciona. Se a plataforma não suporta, se você não consegue ativar o XMP, que é aquele clock, não pensa que é só você colocar a memória que ela já vai ter esse clock, porque não é exatamente assim que funciona. Mas se você não conseguir extrair dela, você tá comprando uma memória e gastando dinheiro à toa. Isso acontece muito. Gastar dinheiro à toa com memória, gastar dinheiro à toa com SSD. Não adianta o SSD muito caro e muito rápido se você não vai tirar proveito dele, tá? Então são investimentos que são bobos, né? Não faz sentido. E a mesma coisa a questão da placa-mãe. Fala, nossa, mas eu vou pegar uma marca que eu conheço. Claro, a marca que você conhece, ela vai já tem um histórico. Nossa, eu conheço a qualidade, eu conheço o RMA dela, é muito bom. Mas normalmente a garantia é muito parecida entre elas e você pode encontrar inclusive análises, né, na internet mostrando, tipo, olha, essa daqui é boa, não é boa? Então dá uma conferida, por exemplo, no The Overclocking Page. Então ele tá sempre testando essas placas-mãe mais desconhecidas. É bem interessante, vocês vão se surpreender com o resultado. Tá bom, Robson, agora eu já escolhi. Eu vou com AMD, eu vou com Intel, mas eu já escolhi o meu kit básico. O que falta para eu terminar de montar? Bom, para terminar de montar, tá faltando fonte, placa de vídeo, case, teclado, mouse, headset, monitor. Como que você faz para escolher o restante das peças dos componentes ali que vão dentro do seu case? Bom, a fonte vai depender da sua placa de vídeo, então você deixa por último. E ainda falta a sua placa de vídeo, que vai definir sua fonte. Para a placa de vídeo aqui a gente tem um orçamento, e eu tô focando esse setup aqui para Full HD, talvez até Quad HD ou Full HD Ultra Wide e tal. Depende muito do que você vai escolher de monitor. Para a placa de vídeo para Full HD aqui a gente tem algumas opções. Esse setup é um setup equilibrado, ele não é nem voltado para quem quer extrair o máximo de FPS para jogos competitivos, nem para quem quer extrair o máximo de qualidade em jogos modo história, né, jogos single player. Ele é bem equilibrado para os dois, ele dá um bom FPS em jogos competitivos, mas também segura bem em jogos AAA, os jogos single player. A placa de vídeo ficaria entre R$1.200, R$1.500 até R$2.000 para a gente tentar encaixar nesse orçamento. Normalmente é o componente mais caro que você vai colocar dentro do seu PC junto com o processador, por isso que é importante a escolha. Nessa casa, para Full HD, a gente tem algumas opções. A primeira que eu indicaria seria a RX 6600. A RX
6600 normalmente está com preço muito bom. Tem uma boa performance para Full HD, as últimas tecnologias são suportadas, tem suporte FSR se você precisar apelar, e nessa faixa de preço você esquece um pouco o Ray Tracing, porque vai ser meio que inviável. Em alguns casos vai dar para rodar, mas se for placa da AMD para Full HD, esquece, não vai rolar, pelo menos não nessas gerações. A 6600 aqui a gente tem na casa dos R$ 1.300, o que é um preço muito bom para essa placa, é onde ela costuma rodar. Mas deixa aí nos comentários como é que tá o preço dos componentes quando você for comprar. Diga aí qual setup compensou mais para vocês. Então essa seria uma primeira escolha. A segunda seria uma RTX 3060, que é uma série RTX 30, já é mais antiga e tal, mas também tem 12 GB de VRAM, que é uma vantagem. Eu inclusive já trouxe um vídeo aqui para vocês falando da 3060, que ela suporta muito bem para Full HD e sobrevive em Quad HD. Ela não é uma placa para Quad HD, mas dependendo da sua exigência, ela sobrevive bem. E o DLSS, principalmente em Full HD, ele tem uma qualidade final, visual, melhor do que o FSR. Se for um jogo que tem suporte a DLSS e FSR, você consegue ver isso, provavelmente, testando os dois. Senão, você não vai perceber, porque você não vai ter um ou outro para comparar. O DLSS na 3060 traz um resultado melhor e ela tem 12 GB de VRAM, que a gente acredita que vai envelhecer um pouco melhor com os jogos exigindo mais memória de vídeo. Depois da 3060, a gente tem a 6650 XT, que também é uma excelente placa, ela tem uma performance na casa de uma RX 7600, acima de uma 3060 ali, e tá custando aqui na casa dos R$ 1.700. É bom lembrar que a gente tem aqui algumas pegadinhas, como por exemplo, a 3060 de 8 GB, ela não é exatamente a mesma placa, porque ela tem uma diminuição ali na largura de banda de memória, então ela não vai ter a mesma performance, não é só porque ela tem 8 GB que ela é uma 3060 com a mesma performance, que é limitada pela quantidade de memória. Na verdade, ela é limitada pela quantidade e pela largura de banda, né? Então não é a mesma placa. Depois a gente tem também a 7600 e a 7616 GB. Então fala assim, nossa, essa 7600 aqui é muito boa, eu vi uns testes. Vê se os testes que você acompanhou são da 16 ou da de 8 GB. Elas são a mesma placa de vídeo, mas às vezes no jogo 16 GB faz diferença. É bem raro por enquanto, mas pode ser esse o caso, tá? Então só não se confunda com o que você está comprando. Inclusive, confere esse vídeo aí que a gente fez das melhores placas de vídeo para Full HD, que vai ajudar bastante na sua escolha. Depois a gente tem aqui nessa faixa de preço ainda tem a 7600, depois temos a 4060. A 4060 tá sempre com preço interessante, tem uma disponibilidade boa, é uma placa mais recente, tem uma performance melhor do que a 3060. A desvantagem é que ela tem PCI Express 4.0 X8, então se você for com uma plataforma mais antiga, tipo o 5500, o 4500, pode ser que em um caso ou outro você perca um pouco de performance. Não é muita, mas você perde um pouco de performance, tá? E nesse caso aqui eu indicaria a 4060. A 4060 ela tá num preço bem interessante, dependendo de quanto você está assistindo. Saindo a série 50, ela tende a diminuir ainda mais o preço, e ela tem suporte às últimas tecnologias, DLSS 3 com Frame Generation, então se você vai jogar jogos single player é uma vantagem interessante, porque ela tem o Frame Generation que dá mais fluidez pro jogo, lembrando que não é frame de performance, é frame de fluidez, né? Então ela tem um adicional interessante, mas todas essas placas que eu indiquei, elas se encaixariam bem em qualquer um desses setups. Para 4060 especificamente eu não recomendaria com 4500 ou com o 5500, aí você pegaria uma 6650 XT, ou se você quiser economizar uma RX 6600, né? Aí eu acho que encaixaria melhor. Mas como a gente vai montar aqui com 12400F, eu acho que encaixa perfeito aqui na proposta. Tem esse modelo da Palit, que tá num preço interessante, mas você pode ver a que tá mais barata. Essa é outra informação interessante, que muita gente despreza, mas a GPU é sempre a mesma. Ah, mas eu vi que tem o modelo OC, o modelo sem OC, o modelo Pro, o modelo Ultra, o modelo Strix, o modelo Master. Esses modelos pode variar um pouco o clock das placas, mas a diferença de performance é praticamente inexistente. É muito difícil você conseguir perceber, e às vezes você acaba limitando a performance por outras coisas, às vezes seu processador dá gargalo, enfim. Então, eu compraria primeiro pelo preço, aí dentro desse preço você vê como é que é a garantia dessa placa, porque tem placas que tem só 12 meses, tem placas que tem 24, às vezes por 36, não sei, dependendo da garantia. A garantia é um ponto importante, você está comprando um produto caro, e ver depois o histórico da marca. Fala, agora que eu já escolhi, deixa eu ver se o histórico dessa marca é bom com RMA. Procura um Reclame Aqui, procura em fórum, vê como é que funciona o RMA aqui no Brasil e vê se vale a pena. Eu não recomendo placa por marca nem por modelo, eu recomendo por GPU. A GPU é RTX 4060 ou RX 6600 ou seja lá qual for, mas a placa de vídeo como um todo você escolhe qual você quiser. Tem triple fan, dual fan, single fan, que é 1, 2, 3 ventoinhas, mas isso muda pouca coisa. Na verdade, isso influencia mais no nível de ruído, né, e na temperatura de operação, mas a performance ela tem que ser pelo menos igual ao modelo de referência ou modelo padrão que a gente testa aqui no canal. Por isso que a gente sempre costuma testar o modelo mais básico possível, não testar o modelo mais caro. Bom, escolheu a placa de vídeo, agora tem que escolher a fonte. Para essas placas de vídeo, uma fonte de 600 watts está mais do que bom. Seja
qual for a placa que você está escolhendo, 600 watts vai estar bom. Você só não me pegue fonte com PIC 3 em 1, né, com cabo colorido, que é a coisa mais ridícula do mundo. Nós estamos em 2024 e isso deveria ser abolido. Não faz nenhum sentido e pra mim, inclusive, é sinônimo de fonte vagabunda, né? Ah, mas a marca tem uma fonte boa. Se ela colocou o cabo PIC 3 em 1, pra mim ela já destruiu a fonte e acabou com uma fonte com credibilidade. Pra fonte, eu recomendaria uma fonte de 600, mais a de 700 watts eu encontrei essa da Superframe que ela tá bem barata, ela tá custando R$300. Então assim, fonte é uma coisa que eu não quero que vocês economizem nunca, porque fonte é aquilo que passa a energia para o seu PC, então você não vai querer economizar exatamente nisso depois de gastar tanto no seu PC. Essa fonte ela tem a certificação Cybernetics Silver. A certificação Cybernetics, para quem não conhece, ela é melhor do que a 80 Plus. A 80 Plus ela não é tão confiável quanto a Cybernetics, que tem uma análise bem mais aprofundada. Essa daqui especificamente é certificada pelo Tech Lab. Tem 3 anos de garantia essa fonte e o custo-benefício dela é muito bom, tá? Não precisa de 700, se você quiser colocar uma de 600 já vai tancar, mas é bom lembrar também que a fonte ela tem um pico de eficiência. Quanto maior, né, a folga que você deixa é melhor, principalmente para você fazer um upgrade no futuro. Se você quiser colocar outra placa de vídeo ou aumentar a configuração do seu PC, você não precisa trocar a fonte. Fonte não é uma coisa que você precisa comprar para ficar trocando toda hora, a não ser que tenha um excelente motivo para isso. Agora que você já escolheu toda a configuração do seu PC, todo o hardware, agora sim você vai escolher em qual caixa de metal você vai colocar, qual é a mais bonitinha que você vai pôr. Aqui eu não posso definir para vocês qual, porque primeiro que isso impacta no orçamento, depende de quanto dinheiro sobrou na sua configuração. Segundo, depende do seu gosto, porque é aquilo que você vai ficar olhando o tempo todo, vai ficar em cima da sua mesa, espero eu, né, você não vai colocar no chão, e vai muito do gosto, ou do mau gosto, ou na falta dele, não sei. Então, isso aqui é realmente muito relativo, tem gente que vai preferir um, vai preferir outro, e sinceramente, nos cases de entrada, a qualidade de construção é muito parecida. Tem algumas marcas e alguns modelos que são um pouco melhores, mas, sei lá, é uma coisa meio subjetiva, fica realmente no seu gosto, né? E aí você vai ter que procurar os vídeos específicos de cada case para ver se aquele atende o que você gostaria. Aqui a gente tem várias faixas de preço de gabinetes, eu diria que até uns R$300 ali você vai, né, na casa dos R$300 você começa a achar uns gabinetes bem interessantes, tem por menos, tá? Eu recomendo pegar as versões com fan, pelo menos 3 fãs. Depois você pode até comprar um kit à parte, se for o caso, mas eu acho que facilita, já vem pré-instalado normalmente, se você tem alguma dificuldade para montar, facilita bastante. Para a placa-mãe, vocês devem ter notado que as placas-mãe que eu escolhi são todas micro ATX. Você pode comprar um case ATX, a diferença é que a micro ATX é uma placa-mãe mais curta, então vai ficar meio esquisito você colocar num case ATX que vai sobrar um pedação de metal ali embaixo. Então para esse aqui, eu pegaria um micro ATX, como por exemplo, esse box parece bem interessante, eu vou ver depois se eu acho a versão com fã, ou se você pode comprar e comprar as fãs à parte, mas tem vários outros modelos que eu montei aqui micro ATX que eu recomendo também, tá? Os Mid Tower, normalmente, quando ele fala Mid Tower, é porque ele é para placas-mãe ATX. Os Mid Tower, normalmente, eles deveriam indicar que eles são micro ATX, mas não quer dizer exatamente isso, porque, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o Boreas, que ele é ATX, então ele suporta a placa-mãe no tamanho completo. O que não é um problema, mas visualmente eu acho que não fica tão agradável assim. Eu já montei alguns setups aqui para vocês, inclusive dá uma olhada nos vídeos que tem aí no canal. Tem vários cases que eu já indiquei que são micro ATX que eu achei que ficou visualmente mais interessante. Mas tem aquele ali, por exemplo, que eu montei com micro ATX e ficou bonito. Então aí vai do seu gosto mesmo, né? Eu diria que é mais por conta do preço, tá? Então, por exemplo, ó, esse case aqui, ele é num formato aquário, que tá bem na moda e tal. Ele tem esse dual chamber, que é justamente a fonte separada, e ele é micro ATX, ele é um case mais compacto, ele ocupa um espaço mais lateral, mas ele é um case baixinho. Para quem mora em espaços mais confinados, tem em mente que esse aqui ele tem uma base maior, tá? Então ele ocupa mais espaço na mesa na horizontal, mas na vertical ele ocupa menos. Sai 280 já com as fãs, então eu acho que acaba compensando mais. Eu vou escolher esse aqui para o meu orçamento, mas, de novo, você pode escolher qual você quiser e que caiba no seu orçamento. Agora que você já montou o PC, falta o restante, né? Monitor, por exemplo. A gente tem várias opções de monitores. E assim, para uma configuração Full HD, o ideal é na casa dos 24 a 27 polegadas. Passou de 27 polegadas Full HD já fica bem ruim, porque os pixels ficam muito grandes e a imagem perde um pouco daquela nitidez que você consegue enxergar. 24 seria o ideal, né, para Full HD. Até 27 dá para ir, mas o ideal realmente é 24 polegadas. A gente tem várias opções, né? Tem várias opções aqui. Mas eu pegaria aqui esses da Superframe, normalmente tem um custo-benefício bem interessante e você consegue pegar com uma alta taxa de atualização. Então tem, por exemplo, aqui com IPS 180 Hz, ó, tem um Vision aqui, 180 Hz, Fast IPS, né, e HDR, FreeSync. O HDR, em praticamente todos os monitores mais baratos, ele só tá lá, mas ele não é dimerizado, ou seja, ele não tem as zonas dimerizadas. O que isso significa? O HDR é justamente para ele dar aquela sensação, né, de contraste, do brilho, daquelas imagens mais vivas, e para isso ele precisa de pontos locais
para que cada parte da imagem tenha uma diferenciação em relação a onde está mais claro, onde está mais escuro, onde está mais vibrante, menos vibrante. Isso não tem nos monitores mais baratos, então não encana muito com HDR, mas FreeSync é excelente ter, mesmo com placa NVIDIA você vai tirar proveito do FreeSync e a taxa de atualização e tempo de resposta realmente é interessante. Se você quiser se aprofundar mais no universo de monitores, procura o canal do Peperaio que ele vai mostrar para você mais informações dos monitores. Aqui a gente passa para vocês o que a gente consegue ver e os testes que a gente fez aqui com alguns monitores, mas não são testes técnicos, é só realmente o nosso feedback para vocês. Esse monitor eu já testei, eu gostei bastante do resultado e eu acho que vale a pena. O FastPass funciona bem e pelo custo-benefício tá bem interessante. Teclado, mouse, headset, mousepad, o restante eu vou deixar com vocês. Por quê? Porque isso também encaixa no orçamento e cada um tem um nível de exigência. Teclado, mouse, headset, essas coisas é algo meio pessoal. É difícil a gente falar, não, pega esse porque tem que ser esse, porque tem que ser aquele. Eu não sei se você quer investir mais no headset, mais no mouse, mais no teclado. Eu diria que o interessante é você colocar uma coisa meio que otimizada, assim, você não gastar muito em nenhum, nem no outro. Mas tem gente que prefere gastar mais em teclado, tem gente que prefere gastar mais em mouse, tem gente que é mais entusiasta de áudio, então eu vou deixar aberto. Eu vou sugerir para vocês esse kitzinho aqui de 200 conto, que vai mouse, headset e mousepad. E para teclado eu vou deixar essa sugestão aqui também, o Origins da Superframe, um teclado custo-benefício, já mecânico, com RGB e tal, mas de novo, fica à vontade, o que vocês acharem melhor. Inclusive deixa aí recomendações nos comentários, o que vocês acham legal para encaixar nesse orçamento. Por último, e eu não diria que nem menos importante, nem mais importante, mas eu vou deixar aqui um bônus para quem ficou até o final, que é um air cooler. A gente costuma colocar o water cooler e assim, eu vou explicar para vocês, o water cooler ele tem uma performance que pode ser igual ou melhor, ou até pior do que um air cooler, e o air cooler é a mesma coisa. A diferença do water cooler é que ele tem um apelo visual maior. Eu diria que fica mais clean o setup. Eu prefiro o water cooler nos setups, mas você consegue o mesmo resultado com o air cooler. Não visualmente, mas você consegue o mesmo resultado com o air cooler. Para esses processadores que eu indiquei, você não precisa necessariamente de um cooler melhor. Mas se você for colocar um cooler melhor, você também não precisa estourar o orçamento. Se sobrou no seu orçamento, você pode colocar um water cooler. Já coloquei vários water coolers baratos, com bom custo-benefício e que você tem até telinha. Esse aqui que eu montei do Superframe, ele tem até telinha customizável. Então, realmente vai mais do gosto e do bolso. Mas caso você queira colocar no seu setup, ele vai ter um nível de ruído menor, porque o cooler box que vem, aliás, todos esses processadores que eu indiquei já vem com cooler box, você não precisa comprar cooler, nem comprar pasta térmica, usa a pasta térmica que já vem nele. Mas se você quiser comprar, né, um air cooler para melhorar, eu indico você gastar ali na casa dos 100, 150 reais para você ter um bom retorno. Tá? Eu vou indicar aqui um air cooler da Gandias. Esse air cooler ele é bem legalzinho, ele tem um custo-benefício bem interessante, um nível de ruído não vai incomodar e você não vai gastar muito, tá? É o Boreas, que neste momento está indisponível, mas normalmente ele tá por aí, ele custa ali na casa dos 100, 150 reais. Esse é um sinal, né? Se ele não tá disponível é porque ele é realmente um bom custo-benefício. Claro que ainda tem mais coisas que eu poderia recomendar para vocês, como cadeira, mesa, inclusive tem algumas opções de mesa interessantes aqui da Superframe, são mesas mais resistentes, né? A gente já chegou a dar uma olhada nelas, elas são mesas mais resistentes. Não precisa ser exatamente uma mesa gamer, mas tenha em mente que você vai colocar um peso em cima e é uma coisa meio cara. Então compra uma mesa boa, não economiza muito na mesa não, e a cadeira onde você vai ficar sentado o tempo todo, que você estiver jogando. Dá pra você jogar com cadeira de boteco, a gente já viu isso em algumas ocasiões aqui no Fritando Setups, mas é bom você investir numa boa cadeira. E claro, cadeira gamer é pra jogar. Se você vai trabalhar nesse PC e passar o dia todo nele, procure cadeiras ergonômicas. As cadeiras gamers são pra ser confortável, pra você jogar, reclinar, se jogar na cadeira. Não é pra você trabalhar o dia inteiro nela, porque ela não vai fazer bem pra tua coluna. Aí você procura uma cadeira ergonômica que você vai ter um resultado melhor. Resultado desse orçamento, eu vou deixar aqui, porque eu realmente não lembro. Eu lembro que eu fiz, mas os preços eles mudam todo dia. Inclusive, se vocês quiserem dicas, né, de preços bons para essas peças, se inscreve aqui embaixo, tem um grupo de promoções do Loki lá, é de graça, você pode entrar e a gente tá sempre compartilhando promoções e você pode pegar os preços melhores. É claro que no fim do ano tem Black Friday, mas todo mês também tem promoção, então a gente tá sempre postando lá. Esse setup eu vou montar com vocês, então se você quiser montar exatamente esse aqui, eu vou estar montando. Se você quer os outros setups, a gente já montou, já teve setup com 5600, com outros processadores, dá uma olhada aqui no canal, mas esse aqui eu vou montar passo a passo com vocês, vou dar algumas dicas e se você quiser comprar o mesmo setup, o link vai estar aqui na descrição e você pode deixar aí também nos comentários o que você mudou no setup. Fala, nossa, Loki, achei uma bosta esse setup, eu montei outro setup muito melhor, olha aqui, deixa aí na descrição, a gente vai adicionar aqui pra galera também. E o importante é isso, né, vamos compartilhar o que vocês já montaram, às vezes vocês encontram configurações melhores e por que você escolheria uma ou escolheria outra, deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos quando a gente vai montar o setup todo, testar, rodar jogos e games também. Deixa o like. Clica no sininho, tem que clicar no sininho. Desculpa. Pra ir embora, né? Então, nossa, ficou até aqui. Possível.
Ficou mesmo. Mas tava bom o vídeo? Ah, que bom. Fico feliz que você tá... Servimos bem para servir sempre.